Nós estamos fazendo uma exposição sequenciada de Abacuque e hoje nós vamos estar tratando em Abacuque capítulo 2, do verso 2 até o verso 20. Essa é a leitura da noite e vamos estar meditando sobre esta passagem. Abacuque capítulo 2, verso 2 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura, e, como a morte, nunca se saciam. Em sua cobiça, ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles, dizendo: que aflição espera vocês, ladrões? Ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo o que têm, enquanto vocês olham, trêmulos e indefesos. Porque saquearam muitas nações. Agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão? Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo. Mas, com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição esperam vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção? Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta. Pois, assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que aflição que espera vocês que dão bebidas a seus companheiros. Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar? Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira: despertem! E que dizem a imagem mudas de pedra: levantem-se! Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e que possamos ser edificados e alertados daquilo que nós precisamos ouvir. Queridos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito,
eu quero me reportar ao Salmo 1. O Salmo 1, ele é uma introdução iluminadora para o restante do livro de Salmos. Em meio às aflições e diante dos períodos em que a nossa fé é testada, conforme registra o livro de Salmos, o Salmo 1 ele traz conforto ao falar onde os olhos dos justos devem estar focados. A felicidade consiste em agradar a Deus, e isso se consegue quando a sua lei é a nossa meditação, quando o nosso alvo é buscar segurança e frutos espirituais dia e noite, como diz o Salmo 1. O Salmo 1 ele faz uma diferença entre o justo e o ímpio. Ele diz que o justo se deleita na lei do Senhor, que está plantado junto às águas, e como consequência ele é frutífero e ele é vivo. O verso 3 do Salmo 1 diz que suas folhas nunca murcham. Ao contrário, o ímpio ele não tem segurança. O verso 4 diz, são como palha levada pelo vento. Não tem segurança e não terá o privilégio de juntar-se aos justos. E o Salmo 1 termina dizendo no verso 6, que o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Notem que este verso 6 do Salmo 1, ele nos ensina que Deus guarda o justo e conhece o fim do injusto. Ou seja, Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, nada foge do seu controle, nada está fora do seu domínio. Assim sendo, o contraste estabelecido no verso 6 do Salmo 1 é que Deus ama e aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio ele destrói e odeia. Esse salmo ele traz uma clara diferença entre o justo e o ímpio. E mais, ele providencia conforto para aqueles que se deleitam, para aqueles que descansam na lei do Senhor. Abacuque, queridos, ele não quer tirar qualquer conforto ou proveito da verdade afirmada no Salmo 1. Primeiramente, ele reclama aqui em Judá, no capítulo 1 de Abacuque, verso 4, ele reclama que os perversos são mais numerosos que os justos. Isto é, o justo é oprimido e a lei é corrompida. Assim, quando Deus revela que os caldeus seriam levantados como punição sobre Judá, Abacuque novamente reclama. E no verso 3 do capítulo 1, ele diz, ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? E tanto na reclamação do verso 4, como na reclamação do verso 3, Abacuque parece afirmar que Deus não é claro como ele vê os homens. O que é que Abacuque está dizendo? Que Deus parece que não percebe que o ímpio prospera, mas o justo não tem vantagem nenhuma em obedecer a Deus. A revelação de Deus, então, vai responder esta questão e estabelecer claramente que Deus nunca se engana quanto a quem é ímpio e quem é justo. Deus nunca se engana quanto a quem é ímpio e quem é justo. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, que tem como objetivo mostrar como o ímpio se comporta e o que lhe acontecerá, assim também mostrar como o comportamento do justo, como deve ser o comportamento de um justo neste mundo. Nos versos 2 e 5, do verso 2 a 5 que nós lemos do texto de Abacuque, Deus tem duas visões aqui bem definidas. O Senhor inicia sua revelação ordenando que ela fosse permanentemente registrada em tábuas, para que ela perdurasse até se tornar uma realidade. Porque o juízo, ele poderia parecer lento,
mas certamente ele viria. O verso 3 diz assim: esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. O justo juízo de Deus, ele virá. E a ideia aqui era escrever num lugar onde fosse escrito durasse, para que com o tempo não desaparecesse ou caísse no esquecimento, pois a resposta poderia demorar, mas ela viria, ela certamente iria chegar. É como se nós pudéssemos pensar, é melhor escrever no coração do que numa folha de papel. Era importante que alguém que estava cansado de ver tanta justiça corrompida fosse corajoso com a promessa de que as coisas do presente não seriam definitivas. É importante, irmãos, nós termos a visão de que, a seu tempo, Deus consertará a situação caótica de toda injustiça em que vivemos. E isto pode ser breve ou breve. Breve no nosso tempo ou breve no tempo de Deus. E de acordo com a palavra de Deus a Abacuque, a revelação em breve seria confirmada e o juízo divino provaria ser verdadeiro. Esta revelação de juízo era mais uma prova do controle soberano de Deus sobre as nações. Deus ele estava dizendo que no tempo certo, os caldeus que ele iria usar para punir e corrigir o seu povo, eles também seriam punidos. Haveria justiça sobre eles. E mostrando então a soberania de Deus, ou seja, o controle de Deus sobre todas as nações. O fato, irmãos, de a história ter um alvo definido por Deus, deve ser fonte de consolo para nós cristãos. Deus não faz as coisas atirando para qualquer lado. Deus ele tem um alvo. Tudo de Deus já tem um alvo definido. O ímpio, ele não tem consolo nenhum. Por quê? Porque o ímpio ele vê os problemas se repetindo na história, mas não tem esperança nenhuma que haverá um juízo. Ele acha que as coisas não vão acontecer. Eles não creem que haverá um juízo de Deus que está por vir. E o que ele faz? Como ele não tem esperança no juízo de Deus, ele tenta consertar o mundo. Ele tenta fazer o mundo melhor. E isso nós podemos ver como arrogância, porque o homem não tem como fazer isso. Mas o ímpio, o justo, ele acha que ele pode transformar as coisas e fazer as coisas melhor. Abacuque, por outro lado, ele estava diante de uma nação, que era Judá, que deveria ser uma nação piedosa, uma nação que obedece o Senhor, mas sabia que esta nação não havia cumprido o seu chamado de ser luz para outras nações. Além da compreensão de que nem a igreja é capaz de consertar esse mundo, agora Abacuque ouviu que o próprio Deus iria agir. O homem não pode consertar o mundo, mas Deus pode. E Deus iria consertar aquela situação. Então, o primeiro ponto que o Senhor trata no texto, ele vai tratar com os arrogantes, os perversos e os justos. E os versos então 4 e 5 mostram claramente que Deus conhece aqueles que são ímpios e os que são justos. O ímpio, nesse caso, é representado pelos caldeus, que o texto diz que são arrogantes, são perversos e que confiam em si mesmos. Lembra que eu falei que os caldeus tinham lei própria, não se importavam com a lei geral? Eles eram arrogantes, perversos e confiam em si mesmos. Eles são insaciáveis em suas conquistas. Eles simplesmente nunca se saciam,
nunca se fartam, eles sempre queriam mais e mais. O texto diz que são como sepultura, uma sepultura aberta. Está sempre esperando o quê? Corpos. Está sempre esperando algo. E assim eram os caldeus. Eles nunca se fartavam. E por causa do seu desejo insaciável por um império cada vez maior, como diz o verso 5, eles são comparados então a um bêbado que busca embriaguez sem parar. Aquele que tem problema com álcool, ele sempre quer estar embriagado. Ele nunca quer ficar sóbrio, ele sempre quer ficar embriagado. Procura a morte. E a morte, ela sempre exige o quê? Mais e mais corpos. Ao contrário disso, o justo, ele viverá pela sua fidelidade a Deus. E ele é marcado por lealdade e confiança em Deus. Então nós podemos aqui, irmãos, ver duas atitudes opostas a Deus e duas promessas. Existem aqueles cujo os corações não são fiéis em relação a Deus. E como é que esses fazem? Ao invés de confiar em Deus, eles sustentam um espírito de autossuficiência. São arrogantes, né? Eles acham que eles são suficientes em si mesmos, que não precisam de nada. Confiam em si mesmos. Por outro lado, há a pessoa justa, que a pessoa justa, ela preservará, por causa da sua fidelidade a Deus, uma atitude que inclui tanto fidelidade pessoal, quanto confiança na palavra de Deus. Então, o que é injusto, ele é autossuficiente, arrogante e confia em si mesmo. A pessoa que é justa, por causa da fidelidade a Deus, ela vive numa fidelidade pessoal e confia na palavra de Deus. E ao fazer isso, ela vai esperar pacientemente a hora de Deus agir. O entendimento imediato, então, da promessa do verso 4, é que o povo de Deus não será exterminado. O justo viverá por sua fidelidade a Deus. Os judeus sobreviverão à invasão que está por vir. No entanto, por meio do Novo Testamento, nós sabemos que esta promessa, ela tem um sentido muito maior, já que ela se refere à vida eterna. O importante é que o povo de Deus, os justos, serão marcados por sua confiança na aliança com Deus. O que nos marca, irmãos, é nós confiarmos na aliança de Deus para conosco. Deus, ele firmou uma aliança com o seu povo. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E nós temos que confiar nessa aliança, porque Deus, ele não é homem para mentir. Então nós seremos marcados por uma confiança de que Deus, ele está conosco. Ele vai nos levar até o fim. E isso é fortalecido pela nossa fé. Aonde? Na salvação. De que nós somos salvos. A fé, ela é o combustível da perseverança para aquele que precisa esperar pacientemente pelo juízo de Deus. O que me faz esperar no Senhor e crer que o Senhor está no controle, que o Senhor vai me levar à vitória, é a minha fé. É o combustível, porque se eu não tiver fé, eu vou desanimar e eu vou retroceder. Então, a fé é o combustível da perseverança para aquele que precisa esperar pacientemente pelo juízo de Deus. É preciso, irmão, destacar a enorme diferença entre os dois tipos de homens. O justo, ele é exatamente oposto do arrogante. E não porque ele é o correto, não porque ele é o certinho, mas porque ele vive por fé. O que faz ele não ser arrogante é a fé que ele tem no Senhor.
Abacuque, por outro lado, tinha que aprender que ele não era bom. Abacuque não tinha o direito de reclamar da disciplina do Senhor com base no seu senso de justiça. Nós não podemos contestar Deus baseado naquilo que eu acho que é justo ou correto, porque o senso de justiça do Senhor está muito acima do nosso, Ele é perfeito. E ao que nós podemos entender aqui, Abacuque, parece que ele aprendeu isso, porque quando nós formos ver no capítulo 3, nós vamos chegar até lá, Abacuque no capítulo 3, ele já não mais questiona Deus, mas ele já clama por misericórdia. Outro exemplo também da compreensão de que nós nós precisamos ser submissos a Deus, nós podemos ver lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, quando fala ali do jovem rico, né? O jovem rico, ele é o retrato perfeito de muitos religiosos dos nossos tempos de hoje, que não reconhecem a sua arrogância, reconhecem a sua carência de espiritualidade, da necessidade de algo muito maior do que olhar Jesus apenas com uma visão simpática. Jesus é gente boa, ele é simpático, né? Jesus, ele morreu por nós. Jesus, ele não é mau, ele não vai castigar ninguém. Há uma visão errada. Mas hoje nós vivemos uma espiritualidade que nós temos uma visão elevada demais de nós mesmos. Nós nos achamos muito. Nós nos avaliamos mais do que nós somos como cristãos. Muitas vezes quando nós nos olhamos como cristãos, nós olhamos assim, não, eu estou bem. Mas se nós formos nos examinar, nós estamos tão longe, tão aquém daquilo que o Senhor pede de nós, né? Então nós precisamos descer desse pedestal, dessa arrogância. Quando Jesus revela o pecado oculto dessa gente, quando Ele vai revelar o pecado oculto desse povo, Ele desafia aquele jovem rico a abandonar o quê? A sua riqueza. E qual é a tendência? É que as pessoas se ofendam, porque são confrontadas. E ao serem confrontadas e fiquem ofendidas, o que é que fazem? Se afastam do Evangelho. Pelo menos do verdadeiro Evangelho, que nos cobra uma postura de cristão verdadeiros. Porque estão perdidos na arrogância do seu eu, da sua vida religiosa. E essa arrogância, irmãos, ela nos domina de tal forma que nós perdemos a noção dos nossos pecados. Deus iria esmagar a arrogância da Babilônia, que se gabava do seu poderio. Os babilônios se achavam imbatíveis, invencíveis. Eram fortes, mas não eram invencíveis. O segundo ponto que nós podemos ver também, nós podemos chamá-lo de deixando marcas. A profecia da destruição da Babilônia deixa marcas e aponta para a destruição final que Deus há de fazer do ímpio e consequente triunfo da sua igreja. Aos nossos olhos, irmãos, a justiça parecia tardia, parecia que estava demorando. Mas Deus diz que o seu juízo, ele não tarda. E nos convoca a vivermos pela fé na promessa da libertação do seu povo. Nunca podemos pensar que o juízo de Deus está demorando. Ele não tarda. Ele vai acontecer no tempo certo. As escrituras, que são as tábuas, né? As leis que Deus deixou para as gerações, acerca do seu plano redentor de salvação e as promessas de libertação, essas escrituras, elas não podem, irmãos, passar desapercebidas, nem ser desacreditadas. As escrituras, elas estão reveladas na palavra de Deus,
e elas são verdades. São verdades. O anúncio por nós, ele é mandatário, nós somos chamados a pregar, é uma ordem para que nós possamos pregar, para que até aquele que de repente passe correndo pelo anúncio ouça. Ou seja, aqui a ideia de que, ainda que alguém esteja com pressa, quando nós anunciamos, ele vai ouvir a palavra de Deus. E essa verdade, muitas vezes ela é minimizada, mas essa verdade, ela muitas vezes atinge pessoas que nós nunca imaginávamos. Pessoas que nunca ouviram, vão ouvir essa verdade. Vão ouvir a verdade do Senhor. Até quem não sabe ler pode ouvir falar das Escrituras. E da importância de Deus ter deixado esse registro permanente. De fato, Deus deixou marcas. A sua palavra escrita é uma marca para que creiamos nesse Deus e na sua redenção, que tem o seu tempo determinado. Um tempo que não falha, um tempo que não se atrasa em nenhum milésimo de segundo. Essa verdade, essa escritura, ela é a nossa fonte de contínuo consolo em meio às aflições do presente. Diante das dificuldades que nós passamos, é nessa palavra, nessa verdade, que é pública, que é fato, que nós podemos encontrar consolo, que nós podemos encontrar conforto. A Bíblia, irmãos, é a única visão para aqueles que aguardam em fé, até um dia em que a fé se transformará em realidade. O que é a fé? O que é a fé? O que é a fé? A convicção daquilo que nós não podemos ver. Só que quando tudo se revelar, quando tudo acontecer, aquilo que nós não vemos será realidade. A revelação de que Deus preserva o justo por intermédio da fé é uma mensagem para todas as gerações e jamais pode ser esquecida. Nós temos o dever, a obrigação de resgatar a importância desse ensino. Onde? Nas nossas pregações, nos estudos, quando nós anunciamos. Quando eu falei hoje de manhã, quando nós pregamos, temos que pregar o quê? O Evangelho, a palavra de Deus. Temos que pregar sobre nós, nem sobre ninguém, mas sobre o Senhor. Ele é o Evangelho, Ele é a boa notícia que veio do céu. Essa palavra nós temos que pregar. E então, dos versos 6 até o verso 20, nós podemos ver o terceiro ponto. Nesse texto, nessa parte do texto que nós lemos, o Senhor condena então o soberbo. E esse texto ele apresenta 5 aflições sobre o ímpio. A palavra aflição aqui, irmão, está no sentido de condenação, de maldição. Ela aparece outras vezes no Antigo Testamento. O texto aqui, ele não menciona os babilônicos nas aflições. Mas certamente, eles são alvo dessas aflições. Porque o texto diz que a Babilônia será zombada e desprezada pelas próprias nações que ela conquistou. Então as aflições é sim para os babilônios. E existem formas diferentes de nós classificarmos as 5 aflições. E aqui nós vamos apresentar ela usando 5 palavras: avareza, injustiça, violência, sedução e idolatria. E nós vamos apontar cada palavra para o mandamento quebrado pelo povo de Deus. Deus não deixará impunes os infratores da lei. Então a primeira aflição, nós vamos ver que é a avareza, do verso 6 até o verso 8, que é a quebra do 8º mandamento, que diz o quê? Não roube. A Babilônia roubou.
A Babilônia ameaçou outras nações a fim de obter um império grandioso. Ela se gaba de ter riquezas que não são suas. Os babilônios, na verdade, eles roubaram todos os objetos valiosos do templo de Jerusalém. A prática de extorsão se dava com a cobrança de taxas absurdas que eles exigiam dos seus servos. E como consequência de sua avareza, os caldeus se tornariam presas dos seus próprios credores. E aí nós chamamos de juízo retributivo de Deus, ou seja, seria na mesma moeda. Deus iria retribuir da mesma forma. E isso nós podemos encontrar na palavra de Deus, quando Daniel 5 relata, quando os babilônios caíram para os impérios medo-persas. E Isaías confirma isso nos capítulos 13 e 14 e Jeremias nos capítulos 50 e 51. Então, a primeira coisa, a avareza, é a primeira aflição. A segunda aflição, injustiça, dos versos 9 até o verso 11, que é a quebra do 10º mandamento. Não cobice a casa do teu próximo. A segunda aflição, então, desenvolve o tema da primeira, que menciona um ganho indevido, um ganho injusto, com dinheiro obtido por meio de opressão, é que diz o verso 9. E através da opressão, então, os mais fracos, por meio de oprimir os mais fracos, Babilônia então queria criar um império glorioso, mas Deus não ia deixar eles impunes. A casa que eles construíram com as riquezas alheias iria ruir, ia se voltar contra eles. Ou seja, a casa que eu construo com dinheiro que não é meu, essa casa vai cair, porque Deus não vai abençoar. O pecado deles os achará. Por isso que Números 32, 23 diz: terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Não há exército ou dinheiro que providencie nenhum tipo de segurança plena. Terceira aflição, violência. Versos 12 a 14, que é a quebra do 6º mandamento: não mate. A violência aqui tão lamentada por Abacuque no início do seu livro, não seria simplesmente multiplicada com as conquistas dos caldeus, mas resolvida com o castigo sobre a Babilônia. Todas as glórias da civilização babilônica, e simbolizada até pelos jardins suspensos da Babilônia, seriam substituídos pela glória do Senhor, que o texto diz que essa glória encheria toda a terra. Os esforços dos seus servos não adiantam em nada, pois se o Senhor não edificar a casa, não guardar a cidade, em vão trabalham, em vão se esforçam os que trabalham nela. A quarta aflição, sedução, que é a quebra do 9º mandamento: não dê falso testemunho contra o seu próximo. A Babilônia não tinha nenhum respeito pela reputação e pela honra de nenhuma nação. A sedução aqui poderia ser comparado à bebedeira, né? A Babilônia funcionou como uma taça de vinho que embriagou outras nações. Jeremias capítulo 51, verso 7 diz assim: uma taça que embriagou o mundo inteiro. As nações beberam do vinho da Babilônia e enlouqueceram. A Babilônia enganou muitas nações e levou muitas nações à miséria e à desgraça. Como que alguém é capaz de seduzir o outro, levá-lo a se embebedar e a se expor, né? É como nós podemos pensar assim: como é que nós podemos ser capaz de fazer alguém a cair numa armadilha e pecar também? É mais ou menos isso. A Babilônia fez muitos caírem em desgraça, né? E nós não podemos fazer pessoas também pecar. Como consequência da sedução, ao invés de ser enchida de glória, de ser vista com honra, a Babilônia será embriagada e receberá o cálice da ira de Deus, e isso lhe trará vergonha, desonra e destruição. Louvado seja Deus, porque nós temos o Salvador, o resgatador, que Ele tomou
o cálice da ira do Pai para si mesmo em nosso lugar. Como diz Mateus capítulo 26, 42, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aqui está aflição, idolatria, que é a quebra do primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Não tenha outros deuses além de mim. Nesses versos, Deus mostra a tolice, a cegueira da idolatria. Porque é insensato, queridos, é insensatez o homem buscar forças fora de si em deuses construídos por ele mesmo. Consegue imaginar? Eu não tenho força para conseguir vencer o meu egoísmo, o meu pecado. Eu não tenho força. E eu vou e construo um Deus. E eu quero que esse Deus tenha força para me poder me libertar. Não há como. O homem não tem como buscar força em si mesmo construindo outros deuses. Que força ele encontrará? Em contrapartida, Deus, ele demonstra sua superioridade sobre os deuses que nem deuses são. Aqueles que confiam em imagens ou em ídolos feitos por homens para direção, eles estão destinados, fadados à destruição. E isso é contrário aos ídolos sem vida dos pagãos, onde o Senhor reina sobre o universo, de seu templo celestial, transcendente, ou seja, que está acima de todas as coisas, e esse Deus, ele também é santo. Diante de sua majestade e soberana presença, a resposta ideal, apropriada, é temor. Temer, respeitar este Deus que é soberano, este sim, que é o Deus verdadeiro. Aí, o que nos resta então é observar e nos calar diante desse Deus. As palavras de maldição contra a Babilônia confirmam o entendimento que Abacuque tinha acerca da santidade de Deus. E de fato, nós estamos aprendendo na EBD que Deus, ele odeia o pecado e ele pune, ele castiga severamente o pecado. Deus, ele castiga severamente tanto o pecado do ímpio como o pecado do justo. Não pense que Deus só castiga quem não é crente. Deus castiga severamente o pecado do justo, o pecado daquele que confessa o Senhor como seu Senhor. Deus abomina o mal e ele vai se livrar do mal. Quando Deus executar o seu juízo, ainda que ele execute todo o juízo sobre a terra, Deus, ele permanece supremo. A destruição dos caldeus é apenas uma pequena amostra do que será o assombroso juízo e a vitória de Deus na consumação dos séculos. A glória de Deus que se manifestou na queda da Babilônia é apenas um retrato, é uma amostra parcial do que diz o verso 14: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então, quando Deus destrói a Babilônia, que se achava uma grande nação, é apenas uma amostra do que acontecerá no grande dia do Senhor, quando a glória de Deus encherá toda a terra. A imensidão do mar, ele pode ilustrar bem o alcance da glória do Senhor. Quem já foi no mar, conhece o mar, você para na frente e olha, e você não vê fim. É essa a ideia da glória do Senhor, sem fim. Isso só vai acontecer porque o Senhor, diferente de outros deuses, de falsos deuses, está no controle de toda a história. E Ele reina de forma suprema. E a sua soberania é declarada em alto e bom tom. E o povo de Deus deveria descansar nesse controle, nesse total controle, e nos propósitos de Deus para com os justos. Lembrando que Deus também vai destruir os arrogantes. O verso 20 diz o quê? Toda a terra cale-se diante dele.
toda a terra cai diante dele. Por um lado, expressa terror e medo, mas também é uma exortação para que os justos se aquietem ao saber do controle de Deus, da soberania de Deus. E como diz o Salmo 46, verso 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ouçam, irmãos, que a ordem não é cale-se diante dele todos os ímpios, os perversos, os idólatras, mas sim toda a terra, até mesmo os justos. E aqui Deus nos exorta a esperar em silêncio, e eu volto a falar que esperar em silêncio não é deixar de orar. Haverá um dia em que Deus virá à terra para acertar as questões de injustiça, punindo o ímpio e glorificando o justo. É o dia em que Deus toca na questão do mal, não somente em relação à sua existência, mas especialmente para desfazer o desconforto que o mal traz e fazendo que todas as coisas se tornem corretas e perfeitas. Existe um escritor americano que diz assim, o nome dele é Greg King. Ele observa que a ênfase da expressão o dia do Senhor não deve estar na palavra dia, mas na palavra Senhor. É o dia em que Ele fará coisas maravilhosas. Por isso, irmãos, que eu defendo que nós devamos guardar o dia do Senhor com carinho, com zelo, com cuidado. Porque, que é o nosso domingo, né? Eu defendo como uma necessidade de nós nos silenciarmos para as coisas do mundo, para que o Senhor opere coisas maravilhosas em nós, em nossas vidas, como se fosse uma pequena prova do grande dia da volta do Senhor, onde todos irão silenciar diante da voz do Senhor. Irmãos, só quando o problema do mal for plenamente resolvido, é que a glória do Senhor será conhecida em toda a terra. A glória de Deus não encherá só o tabernáculo ou o templo, mas o esplendor de sua presença encherá toda a criação. Grandes coisas o Senhor tem reservado para a sua igreja. Grandes coisas o Senhor tem reservado para nós. Concluindo, queridos, nós precisamos resgatar em nossos dias, irmãos, a visão das coisas que estão por vir, né? Isso era típico dos fiéis do Antigo Testamento e dos nossos irmãos do Novo Testamento no início da igreja odierna, da igreja moderna. Resgatar a visão das coisas que estão por vir. Nós precisamos parar para pensar naquilo que está por vir, nas promessas do Senhor. Nós precisamos alimentar em nós o desejo do retorno do Senhor, do Salvador. Nós devemos alimentar em nós a restauração que Ele há de fazer. Se temos a certeza de que a profecia de Abacuque não falhará, que certamente o Senhor virá, e essa certeza provém de fé, não de fatos, como nós lemos lá em Hebreus 1:11, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisa que nós não vemos, ou seja, não dos fatos. Então nós precisamos expressar essa certeza e confiança através das nossas atitudes. Viver uma vida que realmente reflita que nós aguardamos a vinda do Senhor. Se a nossa tristeza tem sido em relação à situação, podemos dizer, desastrosa, calamitosa da nossa igreja, ou da igreja no contexto mais amplo, geral, se nos entristece quando nós olhamos para a igreja e vemos uma igreja morna, uma igreja desanimada, uma igreja, se isso nos aflige, então nós podemos ser encorajados com os planos de Deus, com os planos que Deus tem para a sua igreja, porque os planos de Deus para a sua igreja é de limpá-la, tirando todos os falsos crentes. O plano de Deus para a sua igreja é purificá-la, é lavar o interior dos seus verdadeiros filhos. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. É isso que diz Efésios,
capítulo 5, verso 25, diz assim: Ele entregou sua vida por ela, por quem? Pela igreja, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. O Senhor vai limpar a sua igreja, vai purificar a sua igreja e vai lavar a sua igreja por meio da palavra. Da palavra. Por isso que nós precisamos acreditar, ter fé nas promessas do Senhor. E eu quero finalizar esse sermão repetindo: a expectativa da vinda do Senhor deve ser um combustível para várias atitudes santas que o Senhor espera da sua igreja. E precisamos alimentar em nós o desejo pelo retorno do Salvador e a restauração que Ele há de promover na sua igreja, no seu povo. Que o Senhor abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, e a Ele, e tão somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos, curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.